Bem-vindos a mais uma edição da FailWise, que agora, além de newsletter, tem vídeo e áudio, e é esse lugar seguro para a gente falar sobre empreendedorismo e vida real. Aqui a gente também fala de falhas, fracassos, aprendizados e recomeços. Eu sou Natália Pegoraro, eu já estive aí do outro lado como empreendedora por 7 anos, e eu precisei aprender na marra a lidar com os tombos. Hoje eu também crio conteúdo sobre isso para te ajudar. Também dou mentorias para startups early stage, como na FGV Ventures, da Tecnopuc. E também nas horas pagas eu sou o Product Manager de um dos maiores e-commerces da Alemanha. Mas chega de falar de mim, eu quero trazer meu convidado especial e incrível para falar de vendas, que eu sei que é uma das áreas mais temidas das empresas. A gente vai entender por que tantos negócios fracassam nesse ponto e o que a gente pode aprender com isso. Direto de São Paulo, eu recebo o professor Renato Fernandes, diretor do Departamento de Marketing da Easy Business School, especialista e consultor em marketing, vendas e negociação, e além de ter mais de 10 anos de carreira executiva. Mas nada melhor que a gente ouvir diretamente dele. Professor Renato, bem-vindo e obrigada por estar aqui. Por favor, se apresente e conte um pouquinho da sua trajetória. E como Obrigado, você se realizou em Natália. venda. Opa, muito obrigado, Natália. Um prazer estar aqui com vocês, esse podcast, formato novo aí do FailWise. Eu fiquei encantado, né, com a sua proposta de trabalhar o empreendedorismo sobre outra ótica. Nós estamos acostumados a falar das histórias de sucesso, das histórias que levaram ao topo, né, e me encantou a sua abordagem de olhar para o empreendedorismo de uma forma diferente, né, e mais real. O empreendedorismo, no final das contas, mesmo quem chegou lá na frente também falhou bastante, errou bastante, então acho que a gente tem muito a aprender. Eu sou professor, hoje, pessoal, os alunos brincam, né? Além de dar aula, eu também trabalho com mentorias para empresários e para executivos, também faço projetos de consultoria. Desde 2007, eu me formei em comunicação social no começo dos anos 2000. Em 2007, depois de testar um pouco trabalhos em várias áreas diferentes, projetos sociais, fiz eventos, né? Como muitas pessoas que formaram em relações públicas, eu demorei muito tempo para me encontrar, para saber o que eu realmente sabia fazer, o que eu era bom. E fui experimentando muitas coisas em vários campos, até que em 2007 eu caí aí nesse mundo das vendas. Então, atuei como executivo, abri mercados em São Paulo, em Minas Gerais, trabalhei com grandes empresas e grandes contas, e ali aproximadamente 2010 eu me tornei um empreendedor também, um empreendedor, né, do representante comercial. Tive uma pequena empresa de produtos e serviços na área de educação executiva e consultoria, e isso me levou ao mundo do treinamento, das vendas ao treinamento, do treinamento à academia, né? E então, estou empreendendo ainda com essa minha empresa, hoje de consultoria, desde 2010, e sou casado com a Mila e pai de 6 filhos, e o líder aqui do Departamento de Direção Comercial dessa escola, o Easy Business School, que você citou. Obrigada pela apresentação e no fim também quero saber, vai ter espaço para te deixar teus links para quem te procurar, quem quiser acessar e conhecer teu trabalho. Vamos começar então, professor Renato, porque eu Vamos estou lá. muito curiosa com muitas coisas que a gente estava falando nos bastidores, né? Primeiro que tu mencionou que nessa aula inaugural para os alunos do Executive MBA da Easy Business School, tu começa fazendo um caso de fracasso. Eu acho que já é muito interessante, porque a gente tende a olhar para o sucesso e achar que ele é replicável, embora ele depende muito de contexto. Então, por que tu começa falando de um caso de fracasso e tu falou que eu quero saber que caso é esse, né? Tu comentou que era alguém que tinha uma ideia muito boa, aquela que brilha o olho, mas na hora de vender, cadê? Né? Sem dinheiro no bolso não tem negócio. Então, me Uhum. conta um pouquinho que ideia é essa e por que tu também escolhe começar falando de fracasso. Legal, olha, na área de empreendedorismo tem uma associação muito forte que a gente vê em muitas formações e cursos com o tema de inovação. E eu gosto sempre de contar para os meus alunos esse exemplo do caso do Paulino, que eu vou contar aqui para vocês, que representa um pouco aquilo que eu chamo de o princípio da melhor ratoeira. Tem uma frase que é atribuída aí a Ralph Waldo Emerson do século XVIII, que diz mais ou menos assim, né? Se você for capaz de construir a melhor ratoeira do mundo, as pessoas baterão à sua porta.
Então, essa é uma crença bastante comum em muitos lugares que estão disseminando conhecimento sobre empreendedorismo, de que o empreendedorismo basicamente é sobre a capacidade de lançar boas ideias, descobrir grandes oportunidades, descobrir um market fit entre um produto, né, uma solução e uma necessidade que existe. Mas como a FEIWISE mostra aqui, e o caso do Paulino demonstra também, nem sempre uma boa ideia ou uma necessidade de mercado ela é suficiente. É por isso que eu gosto de começar essa aula de implementação de direção comercial, usando desse exemplo real de tantos empreendedores que eu conheci. Né? O Paulino ele era um médico, um cirurgião cardiovascular, uma pessoa super inteligente que tinha essa veia de empreender. Ele já tinha a sua própria clínica, ele trabalhava aí em vários hospitais, como muitos médicos fazem, mas ele tinha um apelo, um chamado pessoal a tentar resolver os problemas que nós temos com relação aos erros médicos. Eu não sei se você sabe, Natália, mas essa é uma verdadeira epidemia que nós vivemos aí no mundo, e uma epidemia terrível, porque os erros médicos têm várias causas, né? Em algum nível, a gente pode dizer que o erro médico ele é até incontrolável em algum nível, porque a gente pode ter todos os processos, todas as tecnologias, e uma pessoa que está operando, por exemplo, porque ela está cansada, porque ela cometeu uma falha, ela pode, de fato, errar, né? Os números não oficiais, esse é um dos problemas que o Paulino tenta enfrentar, né? Começar a enxergar esse problema das falhas médicas, né? Dos erros médicos. Os números não oficiais falam de algo em torno de 55 mil pessoas que morrem por ano devido a erros médicos. E aí ele vê essa necessidade, como médico ele entende que isso é uma necessidade, ele entende que isso é algo que impacta a vida das pessoas diretamente. Ele decide então criar duas soluções que utilizam RFID e alguma coisa ali de aplicação meio SaaS, para que ele possa aumentar o controle de dois elementos que podem influenciar o erro médico. A contabilização da instrumentação médica, né? Quantos instrumentos foram usados, onde é que eles estão, se eles estão prazo de validade ou não, se estão bem conservados ou não, e depois o compliance de higienização das mãos. Veja que doideira. Uma das causas de infecção, por exemplo, hospitalar é a falta de higienização das mãos. Né? Uma coisa que parece básica. Parece básica, né? Você imagina que loucura que a gente acabou de viver na pandemia, como é que todo mundo ficou muito mais atento a essa questão da higienização. E aí ele desenvolve essas soluções, veja que essas soluções partem de uma necessidade real, partem, digamos, de uma intenção extremamente positiva de salvar vidas, no final das contas, e aí ele coloca o dinheiro dele e diz, agora eu vou criar um negócio, eu tenho produtos, tenho protótipos, vou criar um negócio. O que acontece? Como aconteceu com tantas histórias aí que você contou no seu blog, né, na FEIWISE e tantas histórias da vida real, essa ideia não consegue ser implementada porque falta a ele uma habilidade fundamental, a habilidade de vender essa ideia, atrair pessoas. Né? Quando ele vai levar isso à prática, ele percebe que é muito difícil convencer os diretores de hospital, por exemplo, a adotar essa solução. Muitos médicos não querem aumentar o controle daquilo que eles estão fazendo. Né? Isso significa ter uma pessoa me vigiando mais. Além disso, tinha muito problema sobre o entendimento do que ele estava vendendo, no final das contas. Era um produto, era um serviço, né? Era uma solução de tecnologia. Ele estava vendendo, por exemplo, instrumentais com RFID. Ele não sabia mapear, por exemplo, quem era o seu público-alvo. Deveria vender isso para hospitais particulares, deveria levar isso para o serviço público. Em hospitais particulares, deveria mirar em algum nicho. O Brasil inteiro é o meu mercado potencial ou eu foco em São Paulo, alguns mercados? Então, todas essas questões, né, eu acho que elas demonstram para a gente esse problema que existe, né, de uma falta de conhecimento dessa competência, né, dessa habilidade não só de desenhar bem o mercado, fazer testes de solução, mas de também conseguir levar isso à frente, vendendo a sua ideia, vendendo o seu produto. E o que é muito específico aí no caso do Paulino, que é muito específico para para quem é fundador especificamente, é que especialmente nessa fase entre uma boa ideia e um negócio que começa a ter problemas de escala, eu garanto a vocês que uma das principais competências que vocês, empreendedores, precisaram ter é essa habilidade de vender. Né? Vender uma ideia para atrair potenciais investidores, vender essa ideia para atrair pessoas para trabalhar com você,
vender essa ideia para que vocês possam atrair pessoas que possam ajudar em matéria-prima e efetivamente vender. Então, o caso do Paulino, Natália, respondendo então a sua pergunta, serve para isso. Especialmente para aqueles que são empreendedores fundadores, especialmente nesse contexto específico da ideia até um determinado nível de maturidade da empresa, o negócio, a competência essencial é a competência de vendas. Eu adorei teu exemplo, Renato, porque ele passa por muitos pilares de quando tu está no estágio inicial de uma startup e uma ideia, porque é o problema certo, é o produto, é o perfil de cliente ideal, né? Esse ICP que a gente fala, mas também vendas é também comunicação, né? Uma das mentorias que eu dou é pitch, eu gosto muito de estudar storytelling, eu aprendi também na prática quando eu empreendia. E aí tem uma frase que eu falo nas minhas mentorias que é: se tu não consegue explicar o teu negócio em uma frase, é porque tu não conhece ele direito. Porque realmente a gente tem sempre um espaço para se comunicar. E isso também passa por vendas. Se eu perdi aquela oportunidade, fechei uma porta. Então vamos explorar um pouco mais de por que vender é tão difícil, né? Já passamos um pouco por isso, mas existe, né? Porque a gente sabe que vender é muito difícil para qualquer negócio. São diferentes estágios, como tu comentou também. Mas existe uma parte de vendas que está muito atrelada. Bom, se eu não conseguir vender, eu vou fracassar. Para ti que passou por muitas empresas ou da consultoria ou até em sala de aula, tem algum erro muito comum que tu vê repetido exaustivamente? Se puder elaborar o top um, tem alguma coisa para dizer? Eu acho que tem várias coisas que a gente pode destacar aqui que são relevantes, assim, além dos erros que são comuns, né? Antes de chegar nos erros, por exemplo, eu acho que vale a pena a gente destacar que uma coisa que eu gosto sempre de esclarecer é que a dificuldade que se existe em replicar métodos, a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente, na área comercial, é que diferente de outras funções executivas, a atividade de vendas ela é uma atividade essencialmente contextual. Se você trabalha com contabilidade ou finanças, por exemplo, em algum nível logística, até marketing, e você muda de indústria, provavelmente há elementos da sua atividade executiva que são muito semelhantes. Em alguns casos, elas são exatamente iguais. Contabilidade, por exemplo, se você aprende bem, você pode passar por 10 indústrias que você vai fazer a mesma coisa. Quando nós falamos de vendas, nós estamos falando de algo que é totalmente diferente. Vender produto é diferente de vender serviço, né? Vender insumos agrícolas é diferente de vender software. E mesmo quando nós estamos dentro de um mesmo segmento, eu posso ter diferenças significativas na forma como se vende aquilo a depender da cultura da empresa, né? Então, o jeito de se vender aqui é diferente daquela empresa. Então, tem uma coisa que é importante aqui para os nossos ouvintes entenderem, que eu chamo de natureza das vendas. Existem essa especificidade, perdão, da venda, né, do fato dela ser contextual, cria naturezas diferentes. E a natureza de venda de um empreendedor, esse acho que é o primeiro ponto para a gente aqui, ela é muito específica, tá? Ela é muito diferente. Por que ela é muito específica? Primeiro, todo empreendedor que está iniciando um negócio, ele inicia um negócio que não tem histórico, né? Não tem prova de conceito, ele muitas vezes não tem pessoas que podem ajudá-lo a realizar atividade de venda ou realizar outras atividades, ele não tem as provas de conceito, né? Ele não tem marca. Então, entende que é muito diferente executar a função comercial em uma empresa grande que tem marca, tem recursos, tem pessoas, tem histórico, tem portfólio, e uma pessoa que tem que executar isso quando ela está iniciando um negócio. E quanto mais inovador for o seu negócio, Natália, mais difícil será a sua venda. Porque, por exemplo, se eu crio um negócio na área de varejo, por exemplo, moda, eu posso não ter referenciais ainda do meu produto, do meu serviço, mas eu posso olhar um pouco para o mercado, para o histórico, né, de outras empresas e tentar colocar isso e me diferenciar. Mas se eu estou criando como fundador algo que é super novo, que não existe no mercado, um segmento que ainda não foi penetrado, né, não foi utilizado, eu não tenho nada disso. Então, isso é o que eu chamo aqui, pessoal, de
natureza de venda empreendedora. Vender nessa área de founders aí, ela é muito difícil por causa desses problemas. Faltam recursos, faltam históricos, faltam investimentos, falta uma série de coisas. Dito isso, se me permite, Natália, eu diria que tem 2 erros que são comuns aqui para os founders que estão tentando realizar essa natureza de venda empreendedora. Tá? Eu acho que o primeiro erro que eu vejo é a falta de investimento nessa competência. Tá? Quando você compara, eu não sei como foi o seu caso, aí vale a pena a gente conhecer, mas assim, quando você compara a formação de um empreendedor, de um founder, né? Poucas pessoas que investiram algum tempo e recurso para se formar como um potencial founder, como empreendedor, investiram tempo nessa competência de vendas. Né? Se você olha para os cursos que a gente tem de empreendedorismo, cursos clássicos aí que são dados ainda no Brasil, você vai aprender operações, vai aprender finanças, vai aprender a fazer o Canvas lá, criar um plano de negócio, a ver o que você falou, o ICP, mas e vendas? Desenhar, por exemplo, um perfil ideal de consumidor é diferente de saber ir lá bater na porta e tentar convencer uma pessoa a comprar meu produto. Então, acho que um primeiro erro aqui é que falta formação, tá, para essa área e muitas vezes falta também uma certa própria predisposição da pessoa aprender, porque é muito mais chique aprender marketing, inteligência artificial do que aprender vendas, né? Vendas parece aquela coisa meio de enganar as pessoas, né? De aplicar táticas meio escusas ou aquela profissão de pessoas que não deram certo, né? Então, acho que o primeiro erro é esse, assim, não sei e não quero tanto aprender vendas, não me parece uma competência que é fundamental. E o segundo, Natália, para devolver a bola aqui para você, erro que eu vejo que é muito comum, é até tem pessoas que conseguem entender que isso é importante ou tem alguma formação, mas eles têm um outro problema que é eu não consigo realizar vendas no meu negócio porque eu não tenho tempo. Né? O que também é muito específico aqui desse tipo de natureza de venda, Natália, é que o founder, o empreendedor, ele é o faz tudo. Não é ele que vende, ele que entrega, ele dá suporte ao cliente, muitas vezes ele é o inventor que está criando o problema. Então, é muito comum a pessoa até reconhecer que a venda é necessária, mas ela procrastina um pouco essa atividade porque ela está fazendo outras coisas que parecem mais importantes ou porque ela não consegue gerenciar o seu tempo. Eu acho que esses são os 2 grandes problemas que eu vejo aí. Não, muito boa resposta, Renato. E aí vou trazer a minha experiência, então, já que tu comentou também. Quando eu comecei a empreender, né? Então eu tive uma startup chamada O Amor é Simples e eu fui louca o suficiente para vender vestidos de noiva pela internet. Eu até falo sobre isso no LinkedIn de vez em quando. E eu não tinha experiência em startup, então eu empreendi pela primeira vez, sem conhecimento, na cara de pau mesmo, mas minha formação é relações públicas também. Então eu Uhum. gosto de me comunicar, eu gosto de gente, e eu acho que isso me deu um dom um pouco natural para entender. Mas a chave no meu caso, Renato, foi que é uma compra muito emocional. Alô? Tu me escuta? Ah, tá, desculpa. Ah, sem problemas, eu achei que tinha caído. É, mas no nosso caso era uma compra muito emocional. Então é a roupa mais importante da vida, num ambiente ainda mais incerto que é a internet. E aí eu fiquei muito obcecada pela cliente. Então eu fui estudar neuromarketing, neurociência, psicologia, comportamento do consumidor. E aí eu consegui quebrar todas essas objeções, desde a pré-venda até o pós-venda. E né, no meu caso, inclusive, eu gosto de falar que uma das coisas que eu mais me orgulho eu virei inclusive case do MIT pelo meu ciclo de vida e o ciclo de atendimento da cliente que eu construí. Então, eu construí uma metodologia própria na minha startup e eu, em 7 anos à frente dela, vendendo de novo, vestido de noiva pela internet, eu É tive super zero ousado, hein? reclamações. Zero reclamações. E aí isso parte também por saber vender, porque como eu também mentoro muita startup, eu percebo que, saindo um pouco do nosso script também, tá? Eu percebo que nem sempre o que a pessoa vende é o que o cliente compra.
Porque às vezes tem Exato. muito essa quebra de expectativa e eu quero vender, eu amo meu produto, eu confio no meu produto, eu vivo ele o dia inteiro, mas eu esqueço de olhar para o lado de lá. O que o cliente quer? Que dor ele tem? Que problema eu resolvo? E às vezes tem essa quebra de expectativa, e aí o cliente está comprando um negócio que na prática não resolve o problema. E, E aí e tem se, muita fricção. se me permite, Natália, veja que é exatamente isso o que a gente está falando sobre essa natureza da venda, né? Como o seu negócio era muito inovador, é algo que se faz, a gente poderia dizer, eu acho que se faz, mas se faz, faz pouco, né? A venda de vestido de noiva, que é algo que tem alto risco na decisão, ser feito de forma digitalizada, né? Então, estamos falando de algo super inovador. Se nós estamos falando de algo que é super inovador, veja que não existe plano de negócio, entende? Eu não tenho como as minhas hipóteses aqui, como um negócio muito inovador, são meio chutadas. Então, para que eu diminua essa fricção que você colocou entre o que eu acho que o cliente quer, precisa e o que ele quer comprar, é exatamente, entende? A sua pesquisa de marketing, o seu plano de negócio é a própria venda. É ao executar o seu serviço, entregar isso para os seus clientes, ouvir as objeções, as críticas. É aí que você vai ajustando o seu negócio. Não tem plano antes, o plano é feito enquanto você vende. Esse é exatamente o que o caso do Paulino mostra e o seu caso também mostra. Quanto mais inovador for a oferta, quanto mais incrível for a sua ideia, mais você vai depender dessa sua habilidade de vender, coletar feedbacks, refazer sua oferta, repensar o seu negócio, repensar o seu mercado, ajustar preço, tudo isso ao mesmo tempo. E muitas vezes sem recursos, sem pessoas, né? Super dependente do empreendedor. É o grande desafio, né, professor Renato? Mas seguindo então, o que a gente está falando agora? Se eu pudesse resumir numa linha, daria para dizer que vendas não é uma ciência exata. Né? Eu acho que tu pontuou muito bem que é muito baseado no contexto, ainda mais se é uma startup que está começando num ambiente de incerteza e tendo que criar, conhecer o mercado. E aí eu li um artigo teu muito interessante que ele vai contra essas ideias pré-concebidas de que venda é uma ciência exata. Ainda mais hoje na internet a gente acha muita coisa pronta. E aí tem gente que vai e diz, ó, tá aqui a fórmula, aplica, este é o funil, este é o framework e as coisas vão acontecer. Mas tu diz o contrário. Por que não é tão simples assim? Esse artigo, para o pessoal que está nos assistindo aí, vale a pena, pessoal. Ele se chama Desculpe meus vendedores e diretores comerciais, mas vendas não é uma ciência. Escrevi ele no ano passado para tentar contestar, como a Natália está falando, essa ideia de que quando nós falamos, primeiro, quando a gente fala de ciência, né, a gente quer meio que direcionar o foco como algo que é quase que exclusivamente ao campo da ciência exata. Tá? A gente primeiro precisa esclarecer que existem várias ciências. A filosofia é uma ciência, por exemplo, e ela não é uma ciência exata. Então, o primeiro problema que eu vejo aqui é que quando você vai ao mercado, vai buscar alguma oferta, tem muita gente que está tentando te vender no final das contas. Veja como tem um certo conflito de interesse, né? Está tentando te vender assim uma fórmula, né? Uma fórmula científica. Ou seja, se você aplicar o meu método, se você usar a minha ferramenta, se você cumprir aquilo que eu estou cumprindo, você obterá vendas. Mas aqui nós temos um primeiro problema, digamos, de uma que eu chamo de contradição per se, né? Se as vendas são algo totalmente contextual, isso significa que as suas vendas lá do seu negócio, Natália, as vendas do Paulino, as vendas dos nossos ouvintes aqui nos seus negócios, elas são peculiares, elas são próprias, elas têm a sua própria natureza. Se elas são distintas por si, eu não tenho como aplicar um método que é infalível para tudo. Quer dizer, entende? Na melhor das hipóteses, sendo muito otimista, o que a gente pode ter são, digamos assim, algumas coisas que podem ser aplicáveis a outros contextos. Então, primeira ideia aqui, pessoal, vendas não é uma ciência exata, né? Vendas é uma ciência que é muito mais ciência social do que exata, né? Porque ela depende muito mais de uma habilidade prudencial, de tomar boas decisões, de implementar decisões, de lidar com pessoas, do que uma capacidade
mapear hipóteses, replicar fórmulas e tentar isolar fatores de uma relação. Então, eu diria, o primeiro problema que a gente tem é esse: vendas não é uma ciência exata, ela é uma ciência mais social do que exata. E, além disso, pelo fato dela ser contextual, pelo fato de existir a natureza de vendas, é muito difícil que algo se aplique a todas as situações, né? O seu método, o seu hacking de vendas que a pessoa está me oferecendo, ele pode talvez ter funcionado naquela sua situação, naquele contexto, com aquele grupo de pessoas, mas isso não necessariamente significa que ele me aplica aqui, e com certeza não significa que se aplica a tudo. Seguindo nas fórmulas mágicas, eu acho que eu vou ser um pouco polêmica agora, Renato, porque quero também saber a tua opinião sobre isso. E aí, para nossa conversa, eu fiz uma pesquisa muito rápida no Google sobre curso de vendas. Porque eu acho que tem uma coisa muito legal da internet hoje, que é muito conteúdo disponível. Mas tem um lado negativo também, que é uma grande variedade de coisas que nem sempre elas podem ser efetivas. Então, nessa minha busca só por curso de vendas, eu achei 472 milhões de resultados. Parece muito, eu vou até confirmar se é mil ou milhões. Eu acho Mas que deve ser 1.000, hein? Cara, deve ser eu 1.000. botei 3 zeros a mais aqui, mas realmente. Mas enfim, é uma O que grande também, o que quantidade. também é, o que também é gigante, né? Quase É. 500 mil opções. Mas o que eu vejo muito também são cursos com fórmulas prontas. Eu venho aqui, te entrego esse framework, esta é a mágica, para ter uma solução rápida. A gente fica nesse ciclo cada vez mais rápido de eu quero o resultado logo. E essas soluções milagrosas. E aí eu quero ouvir tua opinião, Renato, como alguém que está nesse ambiente tanto acadêmico quanto mercadológico. Qual é a tua visão? Já viu algum caso de que realmente eu vou seguir essa fórmula mágica e eu vou ter sucesso? Veja, uma grande tentação que nós temos hoje, Natália, é tema aí de um outro artigo que eu escrevi esse ano, que é o Controle Menos e Gerencie Mais, né? Hoje nós temos uma grande tentação com relação a aplicações de tecnologia. A tecnologia evoluiu muito, né? E entre todas as funções comerciais, perdão, todas as funções executivas, eu acho que as áreas comerciais são as áreas onde mais se aplica tecnologia. Normalmente você tem dentro de uma empresa, independente de um porte, se eu tiver algum capital para investir em tecnologia, você vai colocar um RP, vai botar um CRM, são as áreas mais finalísticas aí, centrais, né, da receita e custo que a gente aplica. Vou dar um dado aqui para vocês que é interessante para quem quiser procurar um livro que se chama O Paradoxo da Inovação em Vendas. É um livro de um colega da Universidade do Texas, Dr. Howard, e ele diz o seguinte: olha, quando você vê a quantidade de aplicações de tecnologias na área comercial, não há uma correlação tão significativa quanto a gente imagina, de que quanto mais tecnologia eu coloco, por exemplo, na área comercial, melhores os resultados, melhor a produtividade. Por quê? Porque isso parte desse desafio que a gente estava falando de replicar métodos. Pessoal, o CRM é alguma coisa que existe desde a década de 90, né? Nós temos hoje muitas pessoas falando sobre, por exemplo, inteligência artificial generativa, a sua habilidade de ganhar produtividade, os prompts, etc. Só que, Natália, eu trabalho com muitas empresas que faturam em acima de bilhão de reais, que essas pessoas até hoje têm um CRM no Excel, né? Então, assim, a gente também tem que colocar um pouco as coisas dentro da realidade Brasil, né? Eu diria, eu acho que a primeira tentativa de responder essa pergunta é dizer, pessoal, não é tão simples quanto parece. Só porque eu tenho uma tecnologia que pode ser usada, não significa que ela vai funcionar, porque muitas vezes as pessoas podem simplesmente não querer preencher o CRM. Como que é comum na área comercial, empreendedores que eu trabalhei que investiram muito recurso achando que eles iam resolver o problema de vendas deles para escalar a empresa, colocando um CRM, uma ferramenta, e eles gastam dinheiro para colocar essa ferramenta, quando conseguem implementar, não tem os dados que precisariam ter. Então, para quem quiser se formar, pessoal, eu daria algumas dicas que é fugir das soluções prontas primeiro. Não existe o trabalho de pegar um negócio, de transformar um negócio de uma ideia em um negócio, fazer esse negócio crescer, é, é difícil. É por isso que
não é qualquer pessoa que deveria, essa é a minha opinião, a gente pode falar sobre isso, Natália, não é qualquer pessoa que deveria ser empreendedor, entende? Porque o empreendedorismo exige essa resiliência. É difícil mesmo, e no Brasil eu digo, vocês todos que estão aqui no canal que são empreendedores são heróis, são heroínas. Tem muita coisa que joga contra para a gente não empreender aqui. É difícil. Eu até tenho uma das edições mais lidas da Failwise e é com o Christopher Toya e se chama Por que você não deveria abrir uma empresa? E aí passa um pouco por isso, assim, que se quero abrir para ficar rico, quero abrir para ser meu chefe. É muito interessante, assim, porque realmente acho que isso dá uma outra aba da conversa, mas é difícil mesmo. É Por muito isso difícil. tem que estar preparado. Eu acho que a ideia também aqui da Failwise é mostrar isso. Olha, gente, dá para aprender com quem já errou, para encurtar caminho, mas é mostrar que tem que estar preparado. São muitos, muitos desafios. E E essa aí, das fórmulas prontas também me incomoda um pouco, porque eu acho que cria um pouco em quem está empreendendo esse FOMO, Fear of Missing Out, de só eu estou de fora, só eu não sou milionário, só eu não cheguei lá. Então me incomoda um pouco, porque eu acho que é muito fácil. Daí, com esses gatilhos de venda, com esse papo de bom vendedor, dá para te conseguir, enfim, captar clientes, mas nem sempre essas soluções serão efetivas, né? vocês entendem, pessoal, e Natália, vocês entendem que aqui tem um certo conflito de interesse, né? No final das contas, a pessoa está vendendo a ideia de que existe um método infalível porque ela quer te vender essa solução. Então, tem um conflito na própria, digamos, natureza daquilo que está sendo feito. Então, assim, se eu tenho tanta oferta hoje, aí, mais de 400 mil, né? E eu sou um empreendedor, estou aqui sofrendo para poder crescer, estou sofrendo para trazer a minha ideia para um negócio, como a gente falou aqui no início. O que que eu deveria usar, né? Como a Natália falou, que não são as fórmulas prontas. Então, a gente chegou à conclusão aqui, né, Natália? Foge da fórmula pronta. Primeiro, acho que esse é um ótimo indicador. Você já seleciona dos 470 mil aí, tudo aquilo que diz que é infalível, que é multiplicável, que se aplicou em todas as situações. Já começa a limpar por aí. Depois, assim, eu acho que eu não gosto de trabalhar com um caminho, né, como a gente está falando, replicável. O que eu tento fazer aqui com os meus alunos, com mentorados, com pessoas que eu dou consultoria, é ensinar ou refletir junto sobre coisas que a gente deve pensar, sabe? Eu não acho que as soluções dependem muito da pessoa, do contexto, da natureza, mas existem problemas que tendem a ser comuns, tá? Quando nós estamos empreendendo e precisamos vender. E aí eu deixaria aqui para os nossos ouvintes, aqui para o pessoal que está nos assistindo, pelo menos 3 perguntas que eu acho que todo empreendedor deveria saber responder e que vai ajudar muito a montar o seu sistema comercial. Tudo começa com a primeira pergunta que está ligada à direção. Quanto e como nós vamos crescer nesse ano? Tá? Eu acho que tudo parte um pouco por aqui. É muito comum, como a gente viu ali para os empreendedores, quando já começam a ter algum tipo de estrutura, né? Eu já não estou ali sozinho lutando, vendendo, mas eu já tenho um time, já tenho um pouco mais de funcionários. Começa a acontecer um pouco aquele desafio de querer sair numa série de coisas, fazer uma série de coisas para crescer. E aí a gente gasta muito recurso, tempo, dinheiro, pessoas, né? Tecnologia, e se perde uma série de iniciativas. Essa semana eu conversei com 2 alunos que são empreendedores, já conseguiram crescer aí numa linha toda de saúde, né, na parte digital, eles estão com produtos também, produtos físicos aí para o pessoal que é bariátrico, uma coisa bem interessante, mas eles, bom, agora eu posso fazer isso, posso fazer isso, posso fazer isso, posso fazer... Como é que eu seleciono aqui tudo aquilo que a gente pode fazer, já que os recursos são limitados? Então, acho que tem tudo que nós vamos fazer do ponto de vista comercial depende de um bom entendimento de qual é a sua estratégia. Quanto e como, né? Quanto e para onde? Como é que nós vamos crescer? Qual que é a nossa estratégia? Isso está muito ligado ao nosso posicionamento, aquilo que nos diferencia, né, de outros concorrentes, qual é o nosso público-alvo. Tem um desafio muito comum que é você começa a fazer, por exemplo, uma solução lá para noivas, né? E aí, bom, por que eu não posso agora, então, já que eu sei vender para noivas, começar, não sei, a vender roupas executivas também? Por que eu não vendo roupas de festas para pets? Entende? Quer dizer, tem uma gama muito grande dentro do espectro de coisas que você pode fazer a partir do momento que você acerta o seu modelo. Mas quanto mais você dispersar esse foco, mais difícil vai ser para que você cresça, porque eu tenho recursos limitados.
Então, acho que essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, por que as pessoas deveriam fazer aquilo que eu estou pedindo para elas fazerem? O que você me acha? Você chegou a ter funcionário lá no seu negócio, Natália? Como é que Sim. foi? Como é No que você auge, nós responderia éramos, isso? no auge, a gente era em 13 mais pessoas terceirizadas que não eram 100% no negócio, né? Só para ver se eu entendi a pergunta. Como é que a pessoa. Por que ela vai fazer o que eu acho que ela tem que fazer? Exato. Porque o fato de porque eu estou pagando ela, como você deve saber bem, ou a contratei, não necessariamente significa que ela vai fazer o que ela A deveria pessoa fazer de da forma que. vendas, né? Ou a Então, pessoa de. se aplica a vendas, mas se aplica a qualquer funcionário. É uma boa pergunta e eu acho que isso vai de uma habilidade que eu tenho cada vez mais pinicado na minha cabeça. Eu até falei no LinkedIn ontem sobre isso. Eu acho que a gente está sempre tentando ir ou pelo caminho fácil, ou pela fórmula pronta, ou pelo seguir esse propósito, seguir o grande objetivo, mas a gente esquece que no fundo é tudo sobre pessoas, né? Então, como é relações públicas, eu gosto de gente e até onde eu sei, uma IA não vai nos fazer um Pix, né? Vai ser sempre Uhum. um ser humano que vai nos fazer um Pix. Então, respondendo a tua pergunta, eu acho que o que eu fazia como empreendedora e também trabalhando vendas com noiva é uma profunda conexão de entendimento do ser humano. Tá, se ele está trabalhando para mim, o que ele quer? Ele vai ter um objetivo. Tudo bem, é financeiro, mas tem que ter um senso de propósito, tem que ter um senso de desafio. Então, acho que respondendo agora, assim, seria: olha, tu vai fazer um conjunto de coisas. Primeiro, tem que ser dinheiro, né? Tem que ser uma troca justa, se eu for alguém na minha empresa fazendo isso, né? Um senso de propósito, eu não vou fazer alguma coisa por fazer, eu acho que tem que ter esse objetivo, então eu trabalhava muito a questão do sonho, né? A gente está realizando sonhos, é uma compra emocional, e aí depois também tem essa margem de crescimento, né? Bom, até onde eu posso crescer, até onde eu posso ir, que liberdade eu tenho para atuar e sentir que eu também tenho um pouco de controle ou decisão. Eu acho que respondendo rapidamente, me parece que isso mantém uma pessoa motivada, né? Mas indo para o lado de vendas, por que alguém vai comprar de mim? Eu acho É. que passa um pouco por isso também, esse profundo entendimento do ser humano. É um pouco de resolver esse problema certo, né? Bom, eu resolvo o Uhum. teu problema, mas não é só resolver o problema, tem que ter um diferencial, tem que ter essa. Porque eu. Então vai também de um posicionamento de marca, a marca conversar com aquele cliente. Então, se é um produto bom, que atende o que o cliente busca, resolve uma dor real, e a marca se comunica, a marca conversa contigo, tu já quebra algumas. E aí também quebrar barreiras de compra, né? No meu caso, vender online. Que Online. garantia eu tenho? Se eu posso E se não devolver, servir? E se não servir? e se eu tiver que fazer um ajuste, e se o correio, enfim, se o correio atrasar, se vocês atrasarem, porque além de tudo é uma compra com deadline, né? É o dia do casamento, não tem o que fazer. Então a gente Uhum. também conseguia quebrar essas objeções de compra e tudo se resumia a uma coisa chave para mim também de vendas, que é o cliente tem que estar seguro de que ele vai confiar em ti. E se ele está dando essa confiança, tu vai estar à altura dessa escolha. Então não é um processo simples. Eu não acho que uma fórmula pronta resolva. Não Exato. sei se eu respondi ou fugi um pouco da pergunta. Não, eu acho que eu separo essas coisas que a gente deve pensar nessas três coisas. O primeiro está ligado à questão de direção. Há um grande desafio de direcionar o que deve ser feito, o que é mais importante, porque a gama de o que poderíamos fazer, novas possibilidades, novas ofertas, novos produtos, novos clientes é muito grande. Quanto mais nós estamos pressionados a crescer, maior a chance da gente se perder entre as várias iniciativas. O segundo problema é um problema super real, que pode acontecer, como você está falando, na ponta, na interação com o cliente, ou para dentro de casa, que é um problema que eu chamo de problema de adesão, que é por que as pessoas. Porque, né, como vendas, por que a pessoa deveria comprar só porque eu tenho um produto que é diferenciado, mas tem uma série de outras coisas que podem ser importantes para tomar decisão. E para os nossos colaboradores é a mesma coisa. É muito comum assim você ter, mas o vendedor deve bater a meta porque eu estou pagando o salário dele. Não necessariamente, especialmente na área comercial, o pessoal e os empreendedores de alguma forma caem um pouco por aí, estão muito acostumados a trabalhar o incentivo quase que exclusivamente financeiro, né? Vendeu, você ganha bônus, e bateu meta, ganha bônus, mas
um negócio, né, para que ele cresça, ele precisa ter algo mais do que a capacidade só de pagar um bom salário, um bom bônus, né? Para que eu faça com que meu time sinta essa dor do dono, dor de dono que a gente fala, né? Que você viveu, o meu negócio ele tem que ser algo mais do que simplesmente um bom salário, um bom bônus, ele tem que ter algum propósito, tem que ter significado. Então, as peças para que eu ganhe adesão e engajamento, elas precisam ser refletidas, né? Muitas vezes eu posso estar esperando que meu time tenha uma alta performance, sinta essa dor do dono, mas eu não tenho um sistema bem desenhado de gestão de pessoas. Pessoas, quem eu devo contratar, como é que eu devo treinar, como é que eu motivo essas pessoas, por que elas deveriam ficar aqui? Eu acho que a gente dá para abrir mais uma nova janela e fazer um novo papo só sobre isso, porque realmente, quando a gente está falando de vendas, é uma engrenagem tão grande que aqui a gente está um pouco mais na ponta, mas tem tudo isso por trás, né? Tem toda a questão da fundação que a empresa tem que ter, de contratar as pessoas certas, de treinamento, de sistemas. Então, acho que o papo vai render. Mas seguindo É. aqui um pouquinho, seguindo um pouco, Renato, a gente está falando que vendas ela acaba sendo um processo contínuo, né? Tu vai entendendo o cliente, tu vai lendo o mercado, porque às vezes eu tô com um treinamento bom, tá tudo azeitado, mas o mercado muda. E aí? Então isso não é uma fórmula pronta, nem uma coisa Uhum. que existe uma linha de chegada, né? Tu acredita que vendas ela é mais sobre relacionamento e adaptação do que técnicas prontas, né? Eu acho que a gente passou um pouco por isso. Mas tu tem alguma dica? O que tu pode dizer para os empreendedores para eles desenvolverem essa habilidade, treinar esse músculo de uma forma consistente? Só para a gente fechar aquele bloco passado, não esqueçam então que dentro daquelas 3 perguntas, né, pessoal, só para os nossos ouvintes falar, puxei a terceira pergunta, era exatamente as questões ligadas ao ritmo, né? Então, quanto e como nós vamos crescer, né? Por que as pessoas deveriam fazer aquilo que eu espero que elas façam e o que nós vamos controlar, Natália. Então, todo esse papo de gestão de pessoas, tudo isso que a gente falou que é tão importante, também passa depois por próprio controle do exercício comercial, né? Quais são as ferramentas que nós vamos usar, os indicadores que nós vamos acompanhar, as reuniões, né? Tem muita gente que, eu estou pagando lá o meu vendedor e não vende, mas espera aí, tem a meta bem definida, tem algum tipo de supervisão, fazemos reuniões, tem alguns indicadores que a gente quer acompanhar. É muito comum, tá? Eu já trabalhei com muitos empreendedores que eu pergunto para eles assim, quais são as atividades mais importantes que seu time de vendas deve executar? Ele não sabe. Processo comercial não é ferramenta, não é pipeline, não é o Salesforce, essas ferramentas, né? O processo comercial, no final das contas, é um conjunto de atividades que nós precisamos executar. Quais são essas atividades, então? Então, entende que antes de ter uma boa ferramenta ou investir em ferramenta, eu preciso conhecer bem essas atividades e aquilo que eu vou controlar no dia a dia. Sobre o relacionamento, a gente não pode cair aqui na mesma tentação de tentar, digamos assim, dizer, né, que toda venda depende de relacionamento, né? Porque, de novo, vendas é uma atividade contextual. Eu acho que existem naturezas de vendas que dependem menos de relacionamento que outras, tá? Mas falando especificamente de vendas para o empreendedor, esse é o tema do meu doutorado. Estou acabando aqui o meu projeto de doutorado pesquisando founders que têm ter mais orientação para vendas do que outro. E o que eu, mais ou menos agora, e quase terminando nessa pesquisa, que eu já posso compartilhar aqui em primeira mão para os nossos ouvintes Opa, aqui, temos spoiler. alguns resultados interessantes. Primeira coisa que eu já consegui mostrar já são quase 800 pessoas pesquisadas em empreendedores, tá? Então tem uma base bem legal para a gente poder falar. Primeira notícia, pessoal, orientação para vendas do empreendedor, ela influencia fortemente o resultado da sua empresa. Então, a gente pode dizer, um empreendedor que tem mais orientação para vendas, ele consegue obter mais do que um empreendedor que tem menos orientação para vendas? Sim. Agora, o que é orientação para vendas? Tá? E aqui eu acho que tem 3 elementos que a gente pode deixar aqui para os nossos ouvintes. O primeiro, a orientação para vendas depende de uma identidade. O quanto que o empreendedor se vê como um bom vendedor.
entende que essa atividade que ela é importante, né? Porque eu entrevistei muitos founders aí, Natália, que ele diz assim, a pior parte do meu trabalho é a venda. Se a pior parte do trabalho dele é a venda, ele vai ter um desafio é quem vai realizar isso em algum momento, né? Ou ele vai ter que arrumar um sócio, ou ele vai ter que montar um bom time de vendas. E como a gente viu aqui, né, no nosso papo, nem sempre é tão simples fazer isso, né? Delegar isso para outra pessoa. Então, identidade de vendas. O segundo, o quanto de experiência ele tem com vendas, tá? Isso é importante. Como a gente viu, a gente precisa de boas formações, nem sempre a minha experiência pregressa me ajudou a ter essa base, então eu preciso me formar, me desenvolver. Isso ajuda a minha orientação. E o terceiro ponto tem a ver com relacionamento, Natália. A orientação para vendas ela é refletida pela habilidade do empreendedor manter continuamente essa, digamos, essa função, né, de se relacionar. Relacionar com clientes, relacionar com investidores, relacionar com fornecedores, né? Fazer networking. Quanto mais, hoje, por coincidência, antes da nossa entrevista, nós fomos entrevistar aqui um aluno que é empresário, ele disse, tem certas coisas que um empresário nunca vai delegar na vida dele, independente do porte. Esse já é um empresário super bem-sucedido. Relacionamento é uma delas. Então, assim, o que é muito comum, tá? O founder pode deixar de vender o que ele tende a fazer no começo, vender mesmo, lá, levar o meu produto. Ele pode abandonar essa função mais tática enquanto a sua empresa cresce, porque agora ele tem um time, ou tem um sócio, mas se ele é o founder e ele que carrega esse propósito, ele sempre dependerá dessa habilidade de fazer relacionamento, de vender essa ideia, esse projeto, essa marca, esse sonho, né, para outras pessoas, investidores, grandes clientes, o próprio time. Então, acho que é fundamental a habilidade de relacionamento e network. Para quem está nos escutando, Renato, é uma grande, grande dica, porque realmente, se tu é um founder e não gosta de se comunicar ou de se relacionar, tenha um sócio, então, que faça isso, porque senão pode levar ao fracasso, gente. Não queremos trazer más notícias, mas são habilidades que vão te levar para o próximo nível, né? E acho que, Renato, já indo um pouco para o final do papo, eu estou adorando, ficaria aqui horas, mas sei também que o teu dia é longo. Eu gostei muito que tu pontuou essas três partes, assim, tá? Um fundador, ele vai ser sim o coração da empresa, a direção, ele vai estar em todas as áreas e vai também apontar muito para essa parte de vendas. Então, eu gostei muito que tu comentou. Identidade, experiência e relacionamento. Então, se tirar eu queria muito tentar fazer um paralelo com o índice de fracasso de startups, com venda principalmente. Esses três são os três indispensáveis ou dá para tirar um? Qual é a taxa de possibilidade de fracasso sem ter um desses, por exemplo? Eu acho que a gente pode resumir, porque, veja, se todo mundo nos entendeu bem aqui hoje, Natália, todos esses três elementos estão dentro de uma mesma causa, digamos assim, que é a inabilidade de vendas empreendedoras, né? Ou seja, essa falta de habilidade de vender neste contexto do empreendedorismo, neste contexto do founder, né? Para essa minha pesquisa, eu usei como base a pesquisa de um colega que está na Holanda, que o artigo dele, ele fez um paper baseado um pouco aquele academia e prático, né? Onde ele mostra isso, a razão para o insucesso de 300 empresas lá da Holanda, a principal razão de insucesso é a inabilidade em vendas. E por quê? Porque os founders procrastinaram muito essa atividade, porque estavam fazendo muitas coisas. Então, assim, eu ouvi nas minhas entrevistas, eu sei que networking é importante, mas eu não tenho tempo para fazer, né? Eu sei que as vendas são importantes, mas eu estou aqui trabalhando o desenvolvimento de produto. E o desenvolvimento de produto me parece mais importante do que a venda. E o que a gente precisa mostrar aqui para o pessoal que está nos ouvindo é
a orientação para vendas ela é fundamental para o sucesso do seu negócio. Não é tão simples quanto parece arrumar um bom sócio vendedor, porque uma das principais causas mortes aí de negócios, né, é exatamente o problema com o sócio, né? Não é tão simples montar um bom time de vendas, uma máquina de vendas, como o pessoal gosta de falar. Então, e mais, se a sua empresa crescer, você dependerá dessa habilidade de relacionamento, networking, venda, né? Então, assim, pessoal, precisamos aprender a vender. Precisamos enfrentar esse problema, empreendedores. Renato, muito obrigada por compartilhar a tua história e tanto insight. Eu acho que esse episódio está muito especial, minuto a minuto. E eu acho que uma das coisas mais valiosas dessa conversa foi essa conexão que tu faz entre a teoria, a academia e a prática. Eu acho que isso é muito valioso. Também mostrar que vendas não é só a ciência exata, a fórmula mágica, a planilha, não é, é muito baseado em contexto, e contexto é pessoas, adaptar, saber olhar para diferentes. Não, deixa eu voltar. Tá E legal. vendas é sobre pessoas, sobre adaptação e sobre também ter essa coragem. Precisa botar a cara na rua e vender. Não, tem que exercitar esse músculo. Muito obrigada mesmo. E antes de encerrar, eu queria que tu contasse pra gente como as pessoas podem te achar. Então, contar da tua consultoria, contar, divulgar teus links, vender teu peixe e depois quero saber desse doutorado aí, já estou interessada em ler. Obrigado, Natália, pelo convite, foi muito legal. Eu acho que nós precisamos de mais espaço aí, como da Fairwise, para que a gente possa falar do mundo real do empreendedorismo. É muito mais fácil, né? O pessoal brinca ser engenheiro de obra pronta, né? Contar a sua história quando você chegou lá ao topo. Eu acho que aqui a gente teve a oportunidade de mostrar desafios da vida real. Eu acho que a sua proposta é fantástica. Obrigado por esse convite. Vocês podem me achar hoje no link da escola, basicamente, no LinkedIn. Procurem lá no LinkedIn Professor Renato Braga Fernandes. Tem alguns lá dos meus posts, algumas dessas ideias que nós falamos aqui. No site da escola, nossa escola, o Easy Business School, associada aí ao IESE, que é hoje a segunda melhor escola de negócios do mundo, né? Estamos aí no ranking do Financial Times há 10 anos ali, entre as melhores escolas de negócios do mundo. No nosso site, você encontrará mais informações. Nós temos um podcast também na escola com líderes, que o pessoal pode ouvir um pouco. Eu aí do lado da Natália, né, nessa cadeira do entrevistador, com executivos. E também alguns dos meus artigos, produções, casos, artigos, estão tudo lá pelo site, o pessoal pode me encontrar por lá. O doutorado está agora finalizando, viu, Natália? Agora em junho eu faço a defesa aí do doutorado na Universidade lá de Rhode Island, junto com um professor que é o grande nome de empreendedorismo e vendas, tá? Quem quiser conhecer, procure aí o Vincent, que é o Vicente em inglês, né? Vincent com T mudo, Onymah, Onymah. Ele é hoje o professor de Babson, é o meu colega com quem eu estou aí realizando a pesquisa. Babson é a escola número 1 de empreendedorismo do mundo, então nós estamos fazendo essa pesquisa focando aí nesse olhar, nessa interface empreendedorismo e venda, olhando para a história dos founders aqui do Brasil. A Fairwise vai ajudar a divulgar um pedacinho, logo mais o pessoal nesses canais conseguirá ver um pouco mais sobre essa pesquisa. Sensacional. Eu vou deixar também o link no. Se tu tá vendo no YouTube, vai estar ali, vai estar na descrição. Se for na newsletter, vai estar no texto. Muito obrigada, Renato e Fairwiser. Se você gostou dessa edição, compartilhe com alguém que possa se inspirar. E também, se tu tem uma história de fracasso, um negócio promissor que não chegou lá, ou tem algum recomeço profissional inspirador, me manda uma mensagem que eu estou sempre em busca de trazer novas histórias. Mais uma vez, obrigada pela conversa incrível. E não se esqueçam que falhar faz parte, a gente tem que aprender mais com isso, falar mais e não menos, que eu acho que todo ecossistema ganha. E ainda no para encerrar a edição de hoje, construam a melhor ratoeira possível. Se construir a melhor ratoeira, o cliente vai vir. Eu adorei essa analogia e muito obrigada, Mas Renato, não e até a esqueçam de sair próxima. para vender a ratoeira, hein, Natália? Não esqueçam de vender, construir a Ah, boa ratoeira e saiam para vendê-la. boa, boa. Não só espera o cliente vir, né? Não é É isso aquele aí. famoso faça que eles venham. Tem que sair para vender. Exatamente. Muito bom. Muito Obrigado, viu? obrigada. Um abraço. Um Tchau. abraço.